Olá, quinto simulado aberto, sistema 7. Vamos para mais uma questão. Essa contempla Foucault. Então vamos lá. É apenas em um plano estritamente teórico que Foucault aborda as diferentes transformações de poder pelas quais passaram as sociedades ocidentais. Opa, sublinha aí poder, né? Sempre quando falar de Foucault, ligar a questão do poder. Então sublinha lá o que o texto está colocando. Historicamente, ele distingue três regimes de poder que se apoiaram uns aos outros. Além da soberania régia, que conhece um funcionamento essencialmente vertical, visto que o rei exerce um direito de vida e morte sobre seus súditos. Foucault descreve um regime disciplinar, outra palavrinha-chave, risque aí, regime disciplinar, cuja função é inventar indivíduos produtivos e uma biopolítica que tem como objetivo se encarregar da própria vida dos indivíduos por meio de um conjunto de mecanismos e de saberes reguladores e corretivos. Então, esse texto é de Berthe, Pensar com Michel Foucault. Esse texto é muito interessante porque ele está tratando aqui de uma das grandes ideias de Michel Foucault, que é a ideia do poder e desse poder disciplinar. Então, Foucault ele vai falar o seguinte, olha, o poder ele não está só no Estado, ele não existe apenas em uma instituição, mas ele age sobre várias formas e é como se ele fosse onipresente, né? Então, Foucault ele tira essa ideia de poder de um lugar, de um marco, de uma instituição, e ele vai dizer, esse poder está em todos os lugares e ele é disciplinar. Então, ele vai falar dessa questão do poder que se coloca sobre o nosso corpo. Como exemplo, a gente pode pensar como é que o Estado ele exerce poder. É só Foucault vai falar, pensar e perguntar. É só pela questão disciplinada, digamos, do Exército? Não. Nós somos controlados o tempo todo, segundo Foucault. Exemplo, o nosso corpo é controlado. Quando você, mulher engravida, que você tem que fazer um pré-natal, todo um acompanhamento. Isso é parte desse processo de controle. E aí você vai vendo se a sua gestação está legal, o Estado vai colocando através da medicina, né? Se está tudo ok, se não. E aí, esse é o controle. E você vai naturalizando. Então, Foucault observa que essa relação de poder, ela se dá de uma forma, muitas vezes, ou na maioria das vezes, naturalizadas. E nós não observamos isso como digamos assim, como poder soberano, ok? Porque o poder, é micro, ele está em vários aspectos. Vamos ver o que a questão pede? O texto se refere a três formas de poder, dentre elas, a sociedade disciplinar. Essa sociedade tem como objetivo, letra A, garantir a retenção antecipada de taxas e de impostos. Não é disso que o texto está falando e não é disso que o Foucault está tratando, né? Garantir a retenção antecipada de taxas de imposto não é muito maior do que isso, tem muito mais a ver com a questão das relações de poder, de como esse poder chega até você, chega até o coletivo. Letra B, levar os indivíduos a sentir as restrições como naturais? Sim, né? Essa seria a alternativa, vamos ver que isso mesmo, a alternativa correta, né? Essa relação de poder, essa disciplina que a gente julga, não sente, porque ela se dá de forma muito naturalizada, ela acontece de uma forma muito, digamos assim, quase que micro, né? Mas ela se dá de uma forma muito forte. Exercer o direito do rei sobre a vida e a morte dos súditos? Não é esse tipo de poder que o Foucault está colocando aqui. Intervir junto a populações inteiras, procedimentos em defesa da vida. Sempre que a gente pensar em Foucault e pensar no livro dele, Microfísica do Poder, dessas relações que ele fala, principalmente o poder que é exercido sobre o nosso corpo, como é que nós vamos agir, pensar de uma forma maior, com essa ideia de restrições como naturais. Essa letra D, que fala sobre intervir junto às populações inteiras, procedimentos em defesa da vida, não é algo que abarca essa ideia de Foucault sobre poder. Então, ela fica deficiente. Letra E, a politização das relações individuais desencadeadas a partir do século XVIII? Não, também não está tratando isso no texto e também não é o foco principal da ideia de Foucault sobre relação de poder e sobre o poder disciplinar. Ok, gente? Então, a letra correta é a letra D.